Visitando também o município de Rolim de Moura está o procurador de Ji-Paraná, o Dr. Alisson, que vai conversar um pouco conosco sobre a ação do Ministério do Trabalho no nosso município, com alguns processos que são repassados, verbas para ações mais voltadas, inclusive, para ações sociais, enfim, ações que beneficiam a sociedade de um modo geral. Quais são os valores que nós temos hoje disponíveis em Rolim de Moura e quais são esses projetos que o Ministério do Trabalho mais avalia e mais aprova para que eles realmente sejam executados com esse dinheiro que fica disponível aqui em nosso município? Atualmente, a questão sobre os valores, eles são mais de conhecimento do Poder Judiciário, que é onde esses valores são custodiados, do que do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho sabe de quanto pode, eventualmente, ser depositado, mas muitas ações estão em fase de recurso. O que está efetivamente em conta judicial é do conhecimento do juízo de Rolim de Moura. Nós temos aqui, foi bastante falado e divulgado na imprensa de todo o estado, uma ação que envolve uma grande empresa no montante de 38 milhões. Como é que está esta ação, como é que está o andamento dela e o que pode acontecer daqui para frente? Essa ação ela foi sentenciada pelo Dr. Wadler em primeiro grau. No momento, a empresa que foi condenada recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho em Porto Velho, e este recurso está pendente de julgamento. Depois desse recurso, ainda cabe outro para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E depois desse recurso, ainda cabe um eventual apelo ao Supremo Tribunal Federal. O senhor é procurador em Ji-Paraná. Nós estamos na região aqui de Rolim de Moura e Zona da Mata. Os problemas vividos em Ji-Paraná são muito parecidos com os nossos aqui da nossa região de Rolim de Moura ou há uma diferença muito grande? Existe bastante semelhança. A questão de Rolim de Moura, que é muito forte, que é a indústria frigorífica, em Ji-Paraná também está presente. Ji-Paraná tem também um setor de comércio e de serviços bem desenvolvido, mais desenvolvido do que aqui. Mas problemas trabalhistas relacionados ao comércio e serviço, eles são vivenciados em qualquer cidade do país. No caso das indústrias frigoríficas, Ji-Paraná também tem bastante experiência, tem bastantes conflitos trabalhistas eclodindo nessa área também. Com a reforma trabalhista, nós tratamos há pouco com o Dr. Marcos, existe uma situação muito interessante. As ações que foram providas, que foram inerentes antes da reforma, obviamente vai ter 120 dias para depois ela ter o prazo de decorrer os seus prazos legais. Como fica a questão da sentença? Ela vigora. Qual a diferença da ação, o resultado material para o resultado jurídico? Como é que fica esse calendário encaixado antes da reforma e depois da reforma, para uma sentença no caso? Bem, o entendimento, via de regra, as leis elas são feitas para produzir efeito pro futuro. Elas produzem uma regulação do que vem a ocorrer depois da sua vigência. Então, os fatos que aconteceram antes da lei ser publicada e entrar em vigor, eles permanecem vigentes, eles permanecem regidos pelas normas que regulavam o comportamento naquela época. Então, nós dizemos que a lei não retroage, ou seja, ela não produz efeitos sobre o passado. O passado, então, permanece regulamentado pelas normas que vigiam então. Então, as sentenças dadas com base no ordenamento jurídico até então vigente, elas permanecem, no meu entendimento, reguladas por aquelas leis, não por uma lei nova. Então, quem tem ação anterior à reforma trabalhista, ela não vai ser alterada, mesmo que a sentença ultrapasse os 120 dias depois que ela venha a ser promulgada ou assinada pelo presidente, sancionada. Isso, se os fatos que motivaram a ação forem anteriores ao início da vigência da lei, elas permanecem inalteradas por essa superveniência legislativa.